tão longe, tão perto. No final da década de 60, alguém numa sala de cinema no Sudeste, Rio, São Paulo, antes de exibir o filme do dia, aparecia um jornal que era feito por um sujeito chamado, acho que Amaral Neto, e aparecia uma imagem preto e branco, com uma locução muito curiosa, que mostrava a floresta, mostrava uma imagem da floresta amazônica, e geralmente mostrando rios, e, às vezes cachoeiras, e dizia o inferno verde. E esse inferno verde, ele invadia o imaginário das pessoas de uma maneira tão insidiosa que um jovem, né, e mesmo um adulto que via aquilo, é como se ele estivesse olhando um planeta fora daqui da galáxia, um lugar que era esse inferno verde, e ao mesmo tempo o locutor emitia uma sugestão de que aquilo era nosso e que tinha que ser protegido. Eu devia ter, nessa época, menos de 20 anos. Eu olhava aquilo e ficava achando uma ofensa que a gente tivesse uma parte desse organismo que é o território, né, a ideia de um território, o território nacional, com um grande componente desse território sendo apresentado como um inferno verde, uma ameaça. E é curioso, né, porque na ditadura, intencionalmente se produzia uma propaganda de que aquele lugar era um lugar para não ir, era uma espécie de vale da sombra. Eu ficava pensando, quanta mentira, porque nesse tempo a Cláudia Andujar ainda não estava mostrando os Yanomami nas reportagens dela, mas o mundo já tinha sinais de que aquele território da Amazônia estava em turbulência, porque por ali estava acontecendo aqueles movimentos de garimpeiro já, né? Serra Pelada, por exemplo. Serra Pelada foi o grande e súbito aparecimento de gente dentro do Inferno Verde. Olha que narrativa. Tem um lugar abissal que ninguém vai, daí a pouco aparece milhares de pessoas penduradas em barranco, com picareta na mão, e você via aquelas pessoas heróicas trepando em barrancos como se fosse um formigueiro. Aí você ficava pensando, bom, esse inferno verde está muito louco, né? Deve ser um lugar muito incrível. E calha, né? Com aquele monte de homem de short, de cueca, seminu, misturado na lama, escavando ouro, e daí a pouco começavam a dizer que a gente era o maior produtor de ouro do mundo. Então, assim, aberrações. E isso talvez já fosse uma imagem bem sugestiva disso que a gente chama do período da ditadura. Como que ela corroeu a nossa identidade de um país compartilhado por povos de diferentes culturas, mas que agora estava vivendo essa espécie de segregação, né? O Sudeste estava começando a se armar para ocupar a Amazônia. Aí vem o anúncio da Transamazônica, né? Tinha um traçado de uma linha de terra vermelha revirada e floresta derrubada, que era apresentada com orgulho para o resto dos brasileiros, que agora o Estado brasileiro ia entrar na Amazônia. Imagina, quer dizer, só no final do século XX é que essa ideia do Brasil na Amazônia começa a ser tateada, mostrada assim como um campo estranho. Era como se a gente fosse um país invadindo uma terra estrangeira. Essa terra estrangeira era a tal da Amazônia. É interessante a gente lembrar que, até hoje, persiste
uma espécie de capela de Amazônias na cabeça das pessoas, né? E alguém, né, olhando em perspectiva, nos anos 60, 70, ele vai mesmo visitar um lugar com uma floresta inexpugnável, de onde partia narrativas fantásticas sobre peixes grandes, onças. Mas é muito curioso também, porque nessa época o Brasil já recebia os militares norte-americanos para fazer treinamento na selva, ali na região dos Solimões, né? E no Baixo Rio Negro. Eles recebiam as forças americanas, que iam atuar depois em outros lugares do mundo, mas a nossa selva, esse inferno verde, era o lugar onde eles gostavam de ser treinados, né? E isso tudo deve ser percebido como códigos para a gente entender o que vai acontecer nessa filmografia que o Bodansky vai trazer para o Brasil, vai mostrar para o mundo, mostrar quase que em pedaços, né? Porque, primeiramente, a obra dele sempre foi censurada pela ditadura. Ele não podia mostrar os filmes dele aqui no Brasil. E esse memorialista, né, esse cara que transformou o cinema em um recurso de memória para o futuro, parece que o Bodansky já tem isso nele, né? O olhar dele é esse olhar de ler para o futuro coisas que a gente nem sabe se vai continuar existindo. Vai ter correspondência no futuro com o que é conhecido. E, aliás, eu estou falando da estrada, né, da Transamazônica, que começa a desvelar essa filmografia com o filme Iracema, né? Uma transa amazônica. E é um verdadeiro mergulho na miséria de pessoas que estavam vivendo um choque cultural tão grande, onde pessoas de fora desse território da Amazônia atravessam aquele lugar como predadores mesmo, não tem nenhum pudor, né? Assim como os garimpeiros, hoje, no século XXI, predam a última fronteira, que é o território Yanomami, lá encostado na Venezuela, ali no Mato Grosso, em Rondônia, isso aconteceu há 50 anos atrás. Então, assim, é impressionante, né? A gente fala 50 anos como se não fosse meio século. Pensar um pouquinho, 50 anos é uma vida inteira. É o tempo que essas operações foram criando uma outra face, né? Foi também nesse período que o Brasil decide fazer as grandes barragens na Amazônia. Tucuruí, né? aquela lá de Presidente Figueiredo, vai começar a fazer coisas como a entrada das grandes ferrovias, né, no Pará, indo lá para cima, Carajás. É uma invasão interna de um território que estava oculto. Essa Amazônia que a Câmara do Bodansky vai espionar e, ao mesmo tempo, acrescentar alguma coisa que os documentários, às vezes, não conseguem formular, que é uma capacidade de ficcionar em cima da realidade. Você tem a realidade, mas você é capaz de ter uma compreensão além daquilo que o olho vê, né? É uma sensível observação sobre o que está acontecendo oculto dentro da história. Um registro da história com uma poética muito sensível à obra do Bodansky, não tem dúvida. E tem grandes cineastas contemporâneos dele que também atinaram para essa possibilidade de deixar registros que são
documentários para o futuro, digamos, documentários para o fim do mundo. No caso da Amazônia, esse registro para o fim do mundo, ele privilegia o ser humano. É muito interessante, porque outros cineastas, mais ou menos coincidentes com os anos 60, 70, olharam essa região da Amazônia, mas é interessante que as pessoas estavam interessadas já nisso que é a natureza, a ideia de uma natureza, né? Uma certa criação também nossa, dos humanos, de achar que existe um lugar que é natureza. E o Bodansky, ele olha a, o ser humano, né? Ele olha a pessoa, com um detalhe até muito sutil de olhar cada pessoa. Iracema é isso, é um olhar sobre, uma memorialística sobre um corpo, né? Sobre pessoas sofrendo essa consequência de uma política ampla, autoritária, e que parece que eles tinham a fé mesmo inabalável de que o mercado, essa coisa do capitalismo, é capaz de gerir o mundo. A gente não precisa fazer nada. Deixa que o pau quebra, a grana rola, e as coisas vão acontecendo. Parece que é uma ideia comum a todos os autoritaristas, né? O autoritarismo ele tem essa condição de deixar rolar, né? E, e é a ideia da apropriação, né? O assalto à, à mão armada a uma região do mundo que deveria ser tanto do ponto de vista dos seres humanos, quanto da vida, né, dos seres não humanos, né, a floresta, os nossos rios, as comunidades indígenas, os ribeirinhos, aquela gente que o Euclides da Cunha chamava de caboclos. Né? Nessa época, todo mundo na Amazônia era caboclo, exceto quem não era, né? Como diz o Viveiros de Castro. A gente não tinha ainda um enunciado de que ali havia diversidade, que ali tinha ribeirinhos, que ali tinha o povo indígena, que esses povos indígenas eram tantos e tão diversos, nada disso. Isso era tudo ocultação. Aquilo era um lugar, era um inferno verde. Então, as diversidades que estavam implícitas naquele território, elas ficavam ocultadas sob aquelas botas, né? As botas têm essa capacidade incrível de encobrir tudo. E encobriu muito a violência contra os povos que estavam em condição autônoma dentro da floresta. Logo subindo do Mato Grosso para Rondônia, a Transamazônica, com as máquinas do Batalhão de Engenharia, né, avançada, que eram as bases do Exército na Amazônia, eles foram mecanizados, eles foram transformados em grandes empreiteiras. E esse conluio das empreiteiras e das Forças Armadas, a melhor imagem é aquela que mostra os soldados do Exército dirigindo máquinas, retroescavadeira, patrolas enormes, arrebentando com a floresta, arrastando com aquele carretão, né, um correntão grande, derrubando árvores, arrancando árvores. E depois eles vinham aplanando e metendo o trator para abrir estrada. Eles fizeram isso dentro do território do povo Suruí, o povo da Chay Suruí, o povo do Almir Suruí, que se chamam de Paité, né, os Paité Suruí. A FUNAI, né, ou antes da FUNAI, uma comissão que tinha dentro do governo brasileiro, que a ditadura transformou depois em FUNAI, por um ato, inclusive, que cria a Fundação Nacional do Índio e institui também o Estatuto do Índio. Né? Eram tudo ferramentas da ditadura para controlar aquele território e nivelar aquele território, digamos assim, numa mesma platitude. Né? Aqui todo mundo é caboclo. Ora, nesse lugar de todo mundo caboclo, os Suruí foram devastados, o território deles foi arrebentado. Os vizinhos deles, os Cinta Larga, tiveram também o território deles totalmente devastado pelas máquinas do Batalhão de Fronteiras, junto com as empreiteiras
abrindo a Transamazônica. É nesse cenário que uma mulher, né, uma menina, vai sofrer todo tipo de abuso dessas novidades que estão chegando, né? O caminhão, a carretona grande, diesel, esse cheiro podre do petróleo se espalhando pela floresta, assustando a vida selvagem, afastando a caça. Chega uma hora que esses povos nativos, atropelados pela máquina do progresso, não têm onde caçar nem pescar, porque também seus igarapés estão cheios de restos de petróleo. Os tambores, aqueles tambores de ferro que transportava o combustível, eles eram jogados para todo lado, eles enferrujavam, espalhavam resto nos igarapé. Você começava a ver agora um lugar enferrujado e os corpos indígenas atravessados por uma violência que parecia que era o fim do mundo. E aos olhos de alguém que estava, né, no caminho de pensar essa resistência indígena, nisso que ia ser esse futuro improvável, era um horror. E eu olhava com uma mistura de horror e revolta, isso. E do Suruí e do Cinta Larga, eu conheci as pessoas que avistaram de dentro da floresta esse barulho todo. Alguns desses meus companheiros, depois de movimento indígena, eles relataram muito da experiência deles de sentir a violência que foi a Transamazônica, a entrada daquela grande estrada cortando a floresta. Depois ela avança para além de Porto Velho, avança de Rondônia para chegar no que é Manaus e depois subir até Boa Vista. Todo esse trajeto é sangrento, né? Depois de Manaus, quem vai sofrer essa violência da Transamazônica são os Uruê-Uauau, que aparece no relatório da Comissão da Verdade até hoje como um povo que foi propositalmente esmagado no seu território para a abertura da Transamazônica e para o acesso a ela, o que ia ser aquele corte lá em cima, que é a perimetral norte, a que vai entrar no território Yanomami. Quer dizer, esse período é ele que lança uma verdadeira campo de guerra contra os povos nativos na Amazônia, e que é o território e o cenário da obra do Bodansky. E ele não vai ficar só entre Mato Grosso e Rondônia com Iracema. Ele vai atravessar também esse território com um olhar, que vai conseguir enxergar a fronteira com a Colômbia, lá onde estão os Ticuna, onde mais à frente a Câmara do Bodansky vai mostrar uma situação que a gente podia até pensar que ela fosse de uma pré-Amazônia sem a invasão da ditadura, que é quando ela era um território também muito suscetível a movimentos messiânicos. E ali você tem o irmão José da Cruz, que é um messias, que aparece no meio de um território indígena, como se fosse uma súbita aparição, vestido com uma túnica branca, carregando um cruzeiro e fazendo pregação de fim de mundo. Esse sujeito, ele consegue atrair os ticuna de uma maneira tão impressionante que ele converte um povo inteiro, uma etnia inteira. Ele arrebata um povo inteiro, que é o povo Maguta, os ticuna, que viviam ali na floresta com a sua própria, seus rituais, com a festa da moça, com seus ritos, suas práticas. De repente, tudo aquilo é censurado por um cara que chega de fora e funda uma religião. Ele chega a obrigar todos os ticuna a usar uma farda branca com uma faixa verde e amarela. Quer dizer, assim, é um signo da ditadura, né? Até parece que o cara se a gente acreditasse em conspiração, a gente ia pensar que o irmão José foi mandado para lá
para desbaratinar um povo e deixar ele vulnerável à fúria da ditadura que queria ocupar tudo aquilo com barragens, com estrada e com extração, inclusive, já de petróleo. Hoje as pessoas ficam dizendo, nossa, mas vão extrair petróleo na foz do Amazonas, no Tapajós e tal, todo mundo fica assim, achando isso escandaloso. Mas lá naquela região, ali, vizinho do Ticuna, na região do Javari, a Petrobras já estava fazendo, na ditadura, sondagem para extração de petróleo num poço, numa base chamada Urucu, ou Urucum, né? E quer dizer, não é de hoje que o Brasil escavuca a Amazônia atrás de riqueza, seja ouro de Serra Pelada, seja petróleo, seja o que for, madeira principalmente, que é a matéria-prima mais acessível, mais barata, mais fácil para eles pegarem. E depois, quando ela chega no mercado, ela vale ouro. Então, toda essa violência da economia, do modo de governar que a ditadura é, imprimiu para a região da Amazônia, ela fez isso que as pessoas veem hoje, que é a Amazônia, um território totalmente abalado por um choque cultural imenso. Os ribeirinhos continuam vivendo sem água potável, são milhões de pessoas sem água potável, e da mesma maneira que os igarapé do Suruí começou a ser drogado pelas máquinas e pela tratoragem da floresta, hoje você tem isso acontecendo tanto lá em cima, no Médio Rio Negro, quanto virando para o lado do Tapajós, também na terra dos Munduruku. Quer dizer, uma coisa que vem sendo engendrada há mais de meio século. Uma maquinaria, né, uma maquinação do mundo, como diz o meu escudo invisível, que é o Carlos Drummond de Andrade. Sempre quando eu estou imaginando a nossa história, tem uma hora que o Drummond aparece. Aparece o pensamento dele para me ajudar a interpretar também essa banda civilizada, né, da nossa colonização. A coisa de arrancar da terra tudo que pode, no mais rápido possível, sem pensar no que vai acontecer depois. Nós estamos com os igarapé e os rios, até hoje, sob ameaça constante, né? E quando o Bodansky vai lá nos Ticuna, ele encontra um povo dominado por uma seita, né, que faz os Ticuna imaginar que eles vão ser arrebatados, eles vão subir para algum lugar, e na história, na cosmovisão dos Ticuna, tem uma referência a um território mítico, né, que é o Évari. Évari. Quem tiver a oportunidade de ouvir as canções cantadas pela Diuena Ticuna, vão ver que a música dela mais conhecida é esse Évari. E ela evoca esse lugar, esse território, que pode ter uma correspondência com aquele lugar onde o povo ticuna vive ali na fronteira com a Colômbia, mas ele é um lugar imaginário. E o irmão José conseguia colar essa ideia de que os ticuna podiam ir para um outro lugar que não era aqui na Terra, né? Isso é um jeito que o período da ditadura se aproveitou muito para sugerir que os indígenas iam ficar no passado, né? Eles iam ficar no passado com a ajuda de assimilação, mas também com essa coisa de colar referências míticas com a tragédia mesmo. É como se isso fosse aliviar a perda do território, a perda da autonomia, né? Acender ao céu, larga essa terra aqui, deixa que outras pessoas vão ocupar. Quando o Bodansky entrou para esse mundo ticuna,
ele levou junto com ele um querido amigo meu, o José Lutzenberg. E é interessante porque, uns 20 anos mais tarde, o Lutzenberg continua apaixonado por compreender aquela complexidade que é a vida indígena naquela fronteira, e ele continua tendo os ticuna como uma referência para ele pensar, inclusive, como o conhecimento daquela gente deu a eles condição de viver por milhares de anos naquele território, e que, de uma hora para outra, a vida moderna anulava tudo que eles sabiam e encerrava uma espécie de visão do mundo. Porque agora, tudo que eles sabiam estava, digamos, cancelado. Cancelado por uma religião inventada por um místico e cancelado pela ditadura, que estava dizendo que ia emancipar os indígenas. Ia ter uma ação ali que vai ter mais consequência na década de 70, a partir mesmo do recrudescimento da coisa, da ditadura, grandes projetos, ferrovias, aquelas infraestruturas que atravessavam um abismo com construções espetaculares, que a engenharia no mundo moderno estava agora espelhando o que o Brasil estava fazendo. Então é muito louco, porque sempre a gente associa ditaduras com atraso. A ditadura é um atraso. É interessante alguém que tenha a oportunidade hoje de ver a obra do Bodansky, ele poder ir construindo assim uma visão sobre isso que ficou sendo a Amazônia, a partir da sua filmografia, né? Se Iracema, de certa maneira, mostra a entrada a partir do Mato Grosso, nisso que vai ser chamado, principalmente como um enunciado da ditadura, né? Eles vão conceber uma coisa chamada Amazônia Legal. Esse território político, Amazônia Legal, é óbvio que isso é uma, uma concepção geopolítica que vai pegar o Maranhão, imagina, vai botar Goiás, o Tocantins vai ser Amazônia Legal. Então, a Amazônia vira um mundo vasto, imenso. Se você olhar esse mundo vasto, você vai ver o que a Câmara do Bodansky, o olhar dele vai em direção a esses pontos críticos, né, quando atravessa o território Suruí, Cintalágaro, Euauau, quando vai atravessar o território Ticuna, em terceiro milênio, com esse senador impressionante, esse, esse senador que de certa maneira, ele representava a oposição na Amazônia a esse tipo de ocupação súbita pela ditadura de vários territórios ao mesmo tempo. É nessa simultaneidade que a ditadura também vai convidar um gringo, né, o Ludovic, um milionário americano, para abrir um projeto de modernização da Amazônia, né? O Jari, né? Esse projeto que aparece assim como uma espécie de agora a Amazônia vai ser modernizada, né? Ele impressiona muita gente. Eu acho que a classe média brasileira, o pessoal do Sudeste, né? O pessoal da Paulista, de Brasília, essa turma, eles se entusiasmam com tudo, com a história do capital internacional poder fazer ali um implante na Amazônia, uma espécie de acelerador do progresso, com tecnologia avançada, principalmente, né? E, e entram substituindo a floresta por monocultura, gente, onde eles acreditavam que a principal produção daquele grande projeto seria o Brasil virar
um fornecedor de celulose para o mundo. O Brasil ia ser, digamos assim, o ponto alto da produção de celulose a partir de uma planta projetada, onde os moradores viveriam lá dentro e onde também você podia incluir alguma coisa do repertório do que hoje chamam de bioeconomia, né? É curioso, né? Porque tá vendo como é que a ditadura é esperta? Ela mistura coisas aparentemente incompatíveis umas com as outras e vai levando. A ideia de que, não, tudo, no fim, o mercado vai resolver isso. E, nesse caso, era o mercadão mesmo, entrando pesado com investimentos, que agora não era investimento público. O que o Brasil estava fazendo era só entregando aquele pedaço da Amazônia. O capital internacional ia acelerar ele, fazer aquilo virar uma planta industrial moderna. E aí vocês imaginam a maquinaria disso, né? Imagina quanta gente, quanto trabalhador que estava sobrando aqui no Nordeste, mesmo lá em cima, no Maranhão, muita gente precisando trabalhar, onde eles vão começar a forjar esses milhares de garimpeiros que a gente tem hoje solto pela Amazônia, zoando, e nem a gente tem uma política pública hoje que consegue assimilar esse tanto de gente que foi carreado para lá em torno de grandes projetos que eram realmente megalomaníacos, tipo Belo Monte, né? Belo Monte é o que você vê agora, mas o Jari era uma coisa na escala Belo Monte. Eram milhares de trabalhadores, eram contratos com empreiteiras de tudo quanto era canto do país e de fora do país para erguer o Jari. A propaganda que a ditadura fazia do Jari era impressionante e era contraditório, porque as pessoas diziam, pô, mas os militares não queriam tomar conta do país e eram ciumentos com relação à soberania, essa coisa. Não. Assim como eles treinavam o exército americano na floresta amazônica, recebia eles de braços abertos, eles também recebiam o capital internacional através desses milionários americanos para investir ali na Amazônia, nessa região que foi cogitado de erguer o maior projeto de colonização daquela época na América do Sul. Quer dizer, o nosso território parece que sempre esteve disponível para qualquer tipo de aventura, seja no século XXI, Belo Monte, seja no final dos anos 60, 70, a implantação de uma coisa tão inviável que, com a reação de gente como o Evandro, né? Evandro Carreira, não é isso? Aquele senador histriônico, ele é que pediu a CPI do Jari. Ele e um grupo de outros caras do MDB, né? Senadores, né? Porque é bom a gente não esquecer que a ditadura suportava a existência de uma coisa chamada Arena, que era o partido de sustentação da ditadura, e uma outra coisa menor chamada MDB, que era aquele do Ulisses Guimarães. Esse sujeito que foi acompanhar o Bodansky nos Ticuna, ele vai ser também um dos caras que vai pedir a CPI do Jari, investigar como que o Brasil estava entregando um território, um vasto território na Amazônia, para um projeto de internacionalização estrangeiro. Então, olha que contradição. Um jovem hoje deve achar que aquele projeto era um projeto, digamos assim, monolítico, né? Todo mundo ali estava pensando a mesma coisa. Parece que não, porque tinha gente que estranhava como que o Brasil estava abrindo sua economia, liberando em geral, para todo mundo vir aqui especular nosso território, a nossa vida. E outros achavam que isso era a melhor coisa, a internacionalização. A ideia, por exemplo, de criar uma zona franca na Amazônia, né? A partir de Manaus, transformar Manaus num centro de aceleração do desenvolvimento, né?
Aliás, essa ideia de acelerar o desenvolvimento parece que é uma doença congênita, né? Estava na ditadura, está no presente, essa fúria de acelerar o desenvolvimento. A, a presença desse capital em regiões da Amazônia, que se repete a cada ciclo, está agora estrangulando o Tapajós. Se os Munduruku não se erguessem agora, com a coragem e a força que eles estão expressando, aquela região do Tapajós já estava totalmente ocupada por essas grandes corporações do setor de soja, né, armazenagem, processamento, e também pela economia da agropecuária, que quer avançar para dentro desses territórios, e que mesmo a gente não estando numa ditadura como aquela dos anos 60, 70, o Estado brasileiro é co-partícipe dessa maquinaria. Do mesmo jeito que era na ditadura, gente. É terrível, mas a gente precisa entender que hoje o BNDES financia programas análogo àqueles do Jari, análogo àqueles de Tucuruí, e, e que é importante a gente refletir por que nós incidimos sempre num desastre como esse, que é o de perder a capacidade local dessas famílias produzir seu próprio alimento, terem suas próprias economias localizadas. A gente não tem que virar uma economia global como única maneira de existir. Nós podemos ter algum tipo de experiência onde as pessoas produzem o que sua cultura tem como preferência alimentícia. Isso é soberania alimentar. Então, o papo furado da ditadura, de que eles estavam preocupados com a soberania nacional, ele esmaga as singularidades, aquilo que pode acontecer em cada território. Imagina que os Yanomami têm que receber cesta básica lançada de avião, como se nós estivéssemos na guerra do Vietnã. É uma vergonha. Quer dizer, a gente repete o mesmo erro em décadas. Uma espécie de cálculo, né? Ou um cálculo, sofrendo sempre o mesmo dano e não é capaz de reconhecer isso como alguma coisa que precisa mudar. O projeto Jari faliu escandalosamente, deu um cano monumental à economia do Brasil e deixou para trás uma terra empobrecida e milhares de pessoas desempregadas, um monte de desempregado, que, de novo, eu quero lembrar a vocês que é assim que você cria o contingente de miseráveis que fica zoando na Amazônia de um garimpo para o outro. A gente não tem mais Serra Pelada, mas a gente tem muitas invasões garimpeiras na Amazônia, inclusive no Alto Rio Negro. Para além daqueles que estão dentro do território Yanomami, tem outras feridas na floresta que ninguém faz como Bodansky fez antes de ir lá mostrar aquela imagem escondida. Mas o Bodansky foi atrás também do Mercúrio, do que o Mercúrio está fazendo agora na Amazônia, que é uma conversa para outro momento, mas é bom a gente não esquecer que o olhar dele não se cansou da Amazônia. Esse olhar que viu a Transamazônica, esse olhar que viu o terceiro milênio prenunciado para o povo ticuna como uma espécie de arrebatamento, e a invasão gringa do Jari, ele percorreu outros territórios, né? O que vai acontecer depois do Jari, mas quase que ao mesmo período, né? O que vale a pena a gente prestar atenção de como que o período autoritário ele é quando a maquinaria do Estado projeta mundo. Foi durante a ditadura que a maior parte da infraestrutura, essa infraestrutura de energia, de transporte,
E mesmo de ocupação pelo INCRA, de vastas regiões da Amazônia, ele se deu no curto período de 20 anos em que a ditadura decidia tudo e não queria opinião de ninguém. Curiosamente, foi nesse ambiente que teve uma CPI, né, uma comissão parlamentar, para investigar o Jari. Eu não acho que foi a CPI que encerrou o Jari. O Jari encerrou porque os investidores acharam que era muito gasto e que eles não iam ter garantias de que aquilo ia poder realmente ser implementado. Acho que é por isso que eles deram no pé. Mas veja o filme, né? Porque além desse olhar crítico e, digamos, analisando em perspectiva, o filme ele comove, porque ele mostra os seres humanos sendo transformados em carvão, né? Não transformou a floresta em celulose toda, como queriam, mas transformaram os seres humanos em carvão. Essa expressão de corpos virar carvão, eu estou pegando emprestado do querido Darcy Ribeiro, porque o Darcy diz que os milhares, os milhões, né, de gente que foi arrastada para fazer a colonização do Brasil, principalmente o povo da diáspora africana, que eles eram consumidos como carvão numa fornalha. Quer dizer, o corpo humano, o ser humano não vale nada, pode queimar ele. Que é a coisa que caracteriza a expansão dessa economia que virou a única economia do planeta, que é o capitalismo. Né? Quer dizer, fora do capitalismo não existe mundo. E a Amazônia, esse mundo, quase que a gente podia falar de um mundo imaginado, ele tem várias edições, né? Tem várias camadas, é como um baralho. Ele tem esse da floresta, ele tem aquele das narrativas dos viajantes no século XVIII, XIX, mas principalmente deem uma olhada no que esse grande observador da ocupação da Amazônia e da presença de povos originários naquela região, que é a obra do Bodansky. A filmografia dele merecia assim um semestre inteiro de alguém que quer estudar antropologia, sociologia, economia. Vê os filmes dele, você vai ver quanta matéria tem ali, mais do que a leitura de muitos clássicos, né? Que é o que o cinema tem, o, o condão, né? O cinema tem essa capacidade de capturar um sentido que é, ao mesmo tempo, memorialista e poético, sobre a tragédia da colonização de uma das últimas regiões do planeta que ainda chama a atenção dessa predada humanidade como um lugar que pode nos salvar, né? A ideia de que esse imenso território da Amazônia pode aliviar a dor do mundo. É muito curioso isso. Em encontros recentes, eu tenho percebido que pessoas que vivem na Europa, que vivem no Japão, que vivem em outros continentes, têm uma fantasia sobre a Amazônia que é como se ela fosse indestrutível, né? Como se ela pairasse assim, feito uma nave, num lugar impreciso do planeta, produzindo oxigênio para o mundo, né? E é uma visão que a obra do Bodansky questiona. E, os filmes do Bodansky, ele questiona o mito do Inferno Verde, questiona o mito do hot, desse, como é que é a expressão que usam? Hot, ponto alto, o ponto elevado da biodiversidade, né?
da Amazônia, do mundo. Esse lugar que, que reúne uma espécie de mundo original, onde nós poderíamos buscar infinitamente, indefinidamente, tudo o que a gente quer: ouro, petróleo, floresta, mas também imaginário, imaginário, tipo assim. Agora, uma das bolas da vez é dizer que nós vamos ter uma bioeconomia associada à tecnologia, associada a muita coisa moderna, mas extraindo do mesmo lugar, a Amazônia. Lembrando que a primeira imagem colorida, né, de uma floresta sendo queimada, que aparece no filme Iracema, você me fez lembrar que o mundo era em preto e branco até aí. E o tal do Technicolor aparece como uma novidade que é hoje, por exemplo, essas mídias, né? O celular, essa coisa que hoje está na mão de todo mundo, mas que naquele tempo, o mundo preto e branco, ele, ele mostrava, inclusive, a Amazônia, a floresta, era uma imagem que sugeria muita coisa, porque ela era em preto e branco. Aquele jornal que aparecia na sala de cinema dizendo que era o Inferno Verde, ele não era verde. Aí ele era preto e branco, quer dizer, ele era cinza. E essa imagem colorida de um lugar agora vívido, queimando, realmente devia causar um horror à ditadura. A vigilância que eles faziam sobre essa região não era brincadeira, não. E a dificuldade para um cineasta entrar nesses lugares que o Bodansky esteve não era só de logística, não era só arrumar um helicóptero ou ir por terra ou chegar de alguma maneira. Era acessar o lugar e sair vivo, porque além da ditadura oficial, as grandes empreiteiras, todas elas tinham milícias. Milícia não é uma novidade na Amazônia. Para vocês terem ideia, tinha uma organização militar, paramilitar na Amazônia, que fazia vigilância no Jari, que chamava Sacopan. Ela fazia vigilância militar em todos os grandes projetos que a ditadura estimulou e apoiou que acontecesse na Amazônia. Inclusive aqueles que foram a vanguarda da agropecuária na Amazônia. Porque quando as grandes fazendas, fazendas de, sei lá, 2.000, 3.000, 10.000 hectares de desmatamento e plantio de braquiária para entrar com gado depois, como aconteceu no Pará, quem fazia a segurança desses empreendimentos eram organizações paramilitares, geralmente com um militar como dono. Era um empreendimento privado, mas com gente engajada nas Forças Armadas, gerenciando equipes de segurança, segurança armada. E um cineasta que fosse pego por esses caras, ele perdia o equipamento e apanhava. Eventualmente levava uma surra. Uma pessoa muito ilustre, conhecida aqui fora, podia perder só os equipamentos e levar umas porradas. Mas um sujeito não muito conhecido desaparecia. Eu nem imagino quantos caras que entraram para tentar documentar regiões controladas na Amazônia nesse período, que desapareceram. Eu até cogito que alguns deles depois foram arrolados como guerrilheiros, né? Porque coincide com a mesma época que um punhado de jovens, alguns nem tão jovens assim, e acharam que podiam fazer uma aventura guerrilheira na região do Tocantins, no Araguaia, e que foram esmagados, né? E é claro que se um cineasta estivesse passeando por aí, ele ia sumir e aparecia depois na vala comum dos terroristas, né?
E ditadura é um abismo, né? Onde as identidades desaparecem, onde essa perversa violência se espalha como cultura, e mesmo as pessoas mais frágeis, mais pobres, abandonadas, acabam naturalizando esse espaço de violência, como eu já mencionei aqui, né, aquela invasão da Serra Pelada, chegou uma hora que aquilo lá era uma subestação do inferno, mas que estava tudo organizado. É a planta de um projeto megalomaníaco como os que vão anteceder Belo Monte e que vão tentar se ampliar depois para produção de energia, mas também para processamento de recursos que são extraídos desses territórios para abastecer o mercado de commodity, seja minério, seja madeira, seja ouro, seja lá o que for. Mas a vida das pessoas nesses lugares sofreram muito, mas muito dano mesmo. Se a gente pudesse imaginar num atraso que essa fúria progressista causou à vida das pessoas, a maior marca, a marca mais indelével é aquela que ficou na vida dos povos indígenas, né? Todos os povos indígenas. Os Paracanã, até hoje, eles são traumatizados com a passagem da Transamazônica no seu território. O Suruí não tem uma narrativa deles que não inclui a invasão. E parece que nenhum desses povos tiveram o direito de fazer sua jornada até o século XXI sem ser atropelado pela máquina do progresso. A Câmara do Bodansky, ela foi muito discreta. Ele é uma pessoa que consegue fazer registros que as pessoas, que o público, né, que o comum só vão ficar sabendo depois. Ainda bem, porque senão ele não teria saído com esses registros dos lugares por onde ele passou, que era de alto risco, todos vigiados. Eu não tive ainda a oportunidade de bater um papo uma hora com o Bodansky, perguntar para ele se ele não chegou a ser impedido de circular, seja quando ele estava fazendo Iracema, ou quando ele foi fazer Terceiro Milênio, ou quando ele foi fazer Jari. Se ele conseguiu ser invisível, como ele é na vida agora. Ele é uma pessoa que tem essa descrição, né? Com a importância que a sua obra tem, ele era para ser muito mais celebrado por nós todos que temos a ver com esse assunto, povos nativos, floresta, Amazônia, mas também com aqueles que têm a ver com a ideia de um país, né? O Brasil, que assim como a Amazônia é plural, tem muitas camadas, essa ideia de Brasil também tem tantas que quanto mais se revela essas imagens de Brasil, mais a gente fica apavorado. E tinha essa espécie de cultura policialesca na cabeça também dos trabalhadores nessas grandes obras, nesses projetos. Quando aparecia alguém que destoava, não precisava nem ser cabeludo nem estar de Kombi. Você, Tiago, tranquilamente, você chegava numa planta desses projetos, eles iam perguntar para você se você era médico ou engenheiro. Se você não fosse médico nem engenheiro, pronto, você é suspeito. E algumas pessoas, eles nem tinham dúvida, eram suspeitos e pronto. E parece aquele Casablanca, né? Prenda os suspeitos de sempre. Então, é claro que o Bodansky era um suspeito de sempre, e o fato posterior dos filmes dele serem censurados e impedidos de ser mostrado
no Brasil, ele revela que, quando ele estava filmando, ele estava correndo um risco, né? Primeiro, ele teve que correr o risco de registrar, de filmar. Depois, ele teve que correr o risco de exibir a obra dele numa ditadura que censurava tudo. Censurava música, censurava literatura e censurava cinema. Eu já estava lá pelos 20 e tantos anos, chegando talvez quase nos 30, quando eu pude ver em cineclube. Eu vi em cineclube alguns desses filmes do Bodansky. Eles eram mostrados em faculdade, eles eram mostrados escondido, na FAO, na PUC, em algum outro cineclube de bairro, né? No mesmo lugar onde eram lidos textos que eram censurados pela ditadura. Foi um período da nossa história muito difícil de criar e de imaginar mundos. Então, a gente tem que saudar um cara como Bodansky, que arriscou-se, né, a fazer um trabalho que podia custar a ele, além de a censura, que impediu que os filmes fossem mostrados à época que eles foram realizados, e que acabou retardando, né, o contato com o público de uma obra que não pode se perder mais. Se naquele tempo a gente, com esses filmes, podia queimar eles, podia fazer o que fizeram, inclusive, com o acervo da Embrafilme e da Cinemateca e tal, esse período recente que nós vivemos de queima tudo, parece que é um cacuete, né? De vez em quando alguém quer queimar tudo. E ainda bem que hoje esses filmes, a obra do Bodansky pode ser salva nas nuvens, quer dizer, ela pode estar em muitos outros lugares. Escapa a qualquer fúria regional de censura, elas podem ser acessadas cada vez mais por nós e por pessoas que estão em outros lugares do mundo. Eu espero que, assim como os filmes que a gente comentou até agora, esse que você menciona, que é Gitirana, que você me lembrou que ele é um cordel, né? Ele consegue entrar nisso que é o Extra Amazônia, né? Porque aí a gente já vai para outro projeto típico da ditadura, que foi a construção da barragem de Sobradinho, não é isso? Onde eles vão tirar um monte de sertanejos que viviam à margem de um rio, que tinham sua subsistência naquele lugar, onde eles vão ser enxotados ali, eles vão começar a experimentar a primeira experiência de morar numa Minha Casa Minha Vida, né, que era coisa de despejar as pessoas em assentamento. Num assentamento totalmente artificial, que não tem nenhuma condição de sobreviver ali, deserdados de tudo, e com o argumento de que eles estavam sendo removidos em favor do progresso, né? Eu me lembro que tinha uma canção de uma dupla chamada Sá e Guarapira, ou Guarabira, Sá e Guarabira, que é exatamente uma celebração da cultura desses povos e das vilas que tinha, dos aldeias que tinha ao longo do rio, e a sua predação pela maquinação do mundo. Essa coisa de você transfigurar a paisagem em nome da economia, de uma ideia de economia, né? Porque, na verdade, se você olhar essa obra do Bodansky, ela é mesmo um arraso crítico sobre a ideia de que a economia tem algum sentido social, ambiental, e que pode estar associada a algum termo de sustentabilidade, né?
A economia ela é um veneno. Chamar qualquer experiência econômica de sustentável é esperteza demais ou maldade mesmo, como essa da ditadura, né? Que dizia que estava levando o progresso para uma região do planeta que ainda era capaz de produzir vida para si mesma. E agora ela depende de tudo para poder até beber água, né? Tem muitas regiões da Amazônia hoje que não pode se abastecer da água do igarapé, da água da proximidade de onde as pessoas sempre viveram, que elas estão contaminadas com mercúrio. Eu espero que esse filme recente dele tenha ampla veiculação, que não fique agora velado, né? Sem censura, mas velado. Tinha que passar esse filme sobre o envenenamento das águas por mercúrio, né, essa vinculação disso com garimpo e tudo, tinha que passar agora, e era para estar amplamente divulgado. Isso tinha que passar em sala de cinema, mas também tinha que passar nessas mídias todas. Se hoje é tão fácil registrar desses lugares o que está acontecendo numa simultaneidade que era impossível na época que o Bodansky estava gravando, porque entre o lugar que ele filmava e uma ilha de edição tinha um abismo, tudo podia acontecer no percurso. Hoje, do local, uma pessoa pode mandar uma imagem direto, de repente, lá de dentro da terra Yanomami, mostrando um evento que está acontecendo ali agora. Essa facilidade que hoje nós temos de interagir, de mostrar uma coisa que está acontecendo, parece que ela tem a desvantagem também de ter banalizado a imagem e de não ter o tratamento honesto, né, daquele que está com o olho na cena e que pode compartilhar aquela imagem com o mundo. Essa, essa contra essa contra-imagem, né, que poderia ser oferecida sobre a Amazônia, sobre a narrativa da Amazônia, feita por amazônidas, ela é tão recente que talvez ela seja quase que vinculado ao celular, à existência desses aparelhinhos, desses dispositivos. Quer dizer, é tão recente quanto a, a idade dos adolescentes que estão andando por aí com o celular na mão. Mas hoje, esses olhares são milhares, né? Tem milhares de olhos de dentro da floresta, capaz de ver criticamente aquilo que o Bodansky tinha que fazer escondido. Então, a gente devia incentivar essas pessoas que estão na floresta que parem de consumir conteúdos de fora e que sejam capazes de produzir conteúdos de onde eles estão, para a gente ter um pouco mais de empoderamento social sobre essa região da Amazônia, que, independente de a gente estar ou não no regime autoritário, ela continua sendo um território estranho à maioria das pessoas que vivem, por exemplo, no Sudeste brasileiro. Eu, às vezes, fico impressionado com a falta de conhecimento sobre a nossa geografia territorial. Uma pessoa de São Paulo acha que não precisa saber onde é a Amazônia. Ele pode se referir à Amazônia como um lugar imaginário. E seria muito bacana a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre o nosso território amplo, né, sobre o país. Não, não para qualquer coisa além do conhecimento. A gente podia considerar que a Amazônia é uma fronteira do conhecimento. Se você não chegar lá,
você é bairrista. Fizemos essa viagem na filmografia do Bodansky, quase que a gente encerrou esse vasto território da Amazônia como a ambientação da conversa. Mas eu também, o tempo todo que a gente estava aqui conversando, ressoava para mim o que acontecia fora desse tal de incógnito mundo da floresta, né, da Amazônia, esse inferno verde da ditadura. A, Aquele período, ele custou caro a vida de milhares de pessoas também extraterritório da Amazônia. Foi anunciado recentemente pelo Ministério Público Federal que no dia 2 de abril próximo haverá uma cerimônia aqui na capital do estado de Minas Gerais, onde será feito um, um pedido público de desculpas do Estado brasileiro ao povo Krenak pelos danos da ditadura. A maioria das pessoas não sabe que, enquanto eu crescia, a nossa aldeia foi transformada num reformatório, que a ditadura quis fazer uma experiência de militarização, onde criou uma coisa chamada Guarda Rural Indígena. E os Machacali, os nossos vizinhos Ticmã, né, e os Krenak, foram o coletivo arregimentado para essa experiência fascista, né? Espancamento, tortura, militarização, ao ponto de criar uma guarda rural indígena constituída só por pessoas indígenas que tinham sofrido pena. Eles foram penalizados, foram obrigados a viver numa área confinada, sob vigilância militar, e obrigados a aprender, inclusive, o Código Militar, aprender a fazer tortura. Tem uma imagem de 1972 de dois soldados indígenas fazendo uma demonstração no 7 de setembro de como torturar alguém no pau de arara. Eles fizeram isso em praça pública, num desfile no 7 de setembro de 1972, com autoridades, o governador do estado, ministros, todo mundo assistindo e a banda de música tocando. Dentro da ditadura. E os indígenas que passaram por essa experiência de confinamento, reeducação, violência, muitos foram assassinados, ficaram, desde aquela época, pelas sombras, né, tentando sobreviver. Alguns em pequenas faixas de terra, hostilizados pelos colonos, fazendeiros, seus vizinhos, que foi o caso dos Krenak, até que a gente conseguiu, com aquele gesto da Constituinte, em 87, 88, começar a virar essa página. Agora, a Comissão da Verdade, os relatórios, o relatório Figueiredo, toda essa revelação sobre como a ditadura foi cruel com os povos indígenas e com outras comunidades humanas aqui fora da Amazônia também, tem dado a oportunidade de ações como essa, que vai ser um pedido de reparação histórica. Eu, quando vi o texto dizendo que o Estado brasileiro começava a fazer exercícios de reparação histórica contra esse período, com relação a esse período da ditadura, para os povos indígenas, tomando os Krenak como primeiros a serem publicamente citados, eu achei estranho. Eu achei estranho, Tiago, porque eu pensei, bom,
pedido de desculpa, você destrói o ecossistema, você mata o rio, você assassina as pessoas, você tortura, você traumatiza uma comunidade inteira durante décadas. E um dia, um funcionário do Estado, um funcionário público, seja ele um procurador ou um ministro, aparece numa cerimônia e pede desculpa. Fica me lembrando aquela história do Papa, vinha à América Latina pedir desculpa pela colonização, pelo genocídio, pela tragédia da colonização toda. Ora, o Papa é muito simpático, mas eu preferia que ele fizesse outra coisa além de pedir desculpa. O Estado brasileiro deve às seus cidadãos, aqueles que foram esmagados pela ditadura, pela violência do Estado, que o Estado aparatou, equipou, deu meios para que essa violência se exercesse, ele deve muito mais do que um pedido de desculpa, seja para o povo Krenak, para os Machacali, ou para qualquer outra etnia. Por exemplo, os nossos parentes Uruê-Uauau, que estão tendo o território deles até hoje devastado, invadido por todo tipo de predação. O suruí, que eu mencionei lá na Transamazônica, os ticuna, que no período da ditadura tiveram sua vida devastada. É claro que aquele Messias que chegou lá era um prenúncio de outras messiânicas visitas que a gente teria no futuro, mas eles aconteceram porque a ditadura permitia. Tinha o Serviço de Proteção ao Índio, tinha o SPI, que antecedeu a FUNAI, sabia que aquelas coisas todas estavam acontecendo. Esse relatório Figueiredo, ele abre assim, entendeu? Ele abre a porta do inferno, mostrando como que a ditadura torturou e matou indígenas. Aquele livro, eu estou tentando lembrar o nome do jornalista que fez o livro O Fuzil e a Flecha. Tem um, tem um jornalista que foi atrás dessa história da violência da ditadura contra os povos indígenas dentro do período de construção da Transamazônica, né? O Fuzil e a Flecha. Ele vai falar lá de cima dos Waimiri-Troari, mas ele vai falar também de outros povos indígenas que foram vítimas dessa tentativa de extermínio, né? E, apesar de eu ter estado pessoalmente envolvido nessa experiência terrível de exilado do meu próprio território, eu consegui escapar ao anonimato. Mas imagina quantas pessoas que perderam os dentes, perderam um pedaço do corpo, e agora vão ter um pedido de desculpa como solução final. Eu acho isso uma cara de pau. Eu despertei para essa ideia de um movimento indígena ao mesmo tempo que o Mário Juruna andava com aquele gravador dele, gravando todo mundo e denunciando a ditadura também. Talvez a gente devesse, primeiro, homenagear a coragem, a vanguarda que foi um chefe chavante, um sujeito que nasceu e viveu lá no Cerrado, na Serra do Roncador, sair e atinar com a ideia de gravar as mentiras dos políticos dentro da ditadura, que foi o que o Mário Juruna fez. Ele expunha aqueles ministros da ditadura a um ridículo constante com o gravador dele, no tempo em que não havia uma câmera, né? Nem aquela câmera pesadona que o pessoal usava lá, do DVD, aqueles trem. Era gravador, era uma sonora. Mas com a sonora do Juruna, ele conseguiu espalhar um sentimento de revolta pelos ares. E os jovens indígenas, Marcos Terena, Djahuri, Carajá, Daniel Kabixi,
E eu estou citando tudo gente que tem a minha idade hoje, os que sobreviveram estão com 70 anos. Infelizmente, muitos desses meus colegas não estão mais vivos. Mas foram esses jovens que começaram a fazer isso que a gente chama de movimento indígena contemporâneo no Brasil. Não tinha isso, nem na literatura, nem em lugar nenhum. E vale a pena ressaltar que foi dos anos 70, né, daquele período duro da ditadura, que o Marçal de Souza foi assassinado no Mato Grosso, assim como os Kaiowá, Guarani do Dourados, Amambai, continuam sendo violentados lá pelo agronegócio, a monocultura da soja e tudo. O nosso Tupã-I, o Marçal de Souza, ele levou um tiraço. E, assim como o gravador do Juruna, eu acho que eles aceleraram a nossa reação, né? Importantes pessoas indígenas nesse período foram assassinadas, inclusive o Ângelo Cretan, lá no sul, né? Essas poucas pessoas indígenas que falavam, que apareciam e falavam, eles eram executados. Então, a nossa geração, essa que eu me refiro, que é um pouco depois do Juruna, a gente começa a pensar um movimento. O Juruna não, o Juruna foi logo virar deputado. Ele fez uma carreira solo. Ele se juntou com o Brizola e com o Darcy Ribeiro, eles lançaram ele pelo Rio de Janeiro como deputado, ele se elegeu, teve um mandato fulminante, né? E teve muita expressão política, mas custou a vida dele também, né? Adoecimento e morte, quase abandonado. Ele não atinava com a ideia de movimento. As poucas oportunidades que eu tive de conversar com o Juruna, ele sempre ele tinha uma ideia muito altiva sobre si mesmo. Então ele achava que ele ia resolver o problema dos indígenas, ele, virando deputado ou outra autoridade. E ele é diferente, né, do chefe Raoni, por exemplo. O chefe Raoni abre-se para essa comunicação com o mundo, né? Ele convive com os jovens, vai lá na ATL, participa dos debates, tem paciência com isso, apesar da saúde dele estar impedindo ele de grande movimentação, ele não para, ele fala, eu vou voltar para minha aldeia, se tiver problema, vocês me chamam que eu volto. Eu acho maravilhoso essa maneira de se imaginar no mundo, interagindo com o mundo, né? Capaz de dar solução, capaz de trazer resolução para coisas que a gente não atina. Então, eu, eu, eu me percebo como uma pessoa coletiva que se pôs a construir o tal do movimento indígena, fez aquela participação na Constituinte que não deixa dúvidas sobre como que aquilo foi decisivo para a gente ter os direitos que estão na Constituição hoje, seguir organizando ações de autonomia, de defesa dos direitos do povo indígena no sentido muito amplo. Tem hora que eu fico admirado de ainda estar fazendo isso, porque às vezes eu pergunto, peraí, daqui a pouco eu estou um ancião, precisando ser carregado para dentro e para fora do lugar onde eu vivo, e não paro de espernear. Eu acho que ainda é o reflexo da violência que a gente sofreu e é a minha maneira de reagir ao silenciamento e à invisibilidade que faz com que um amigo que conviveu comigo por mais de 30 anos se surpreenda com o anúncio de que no dia 2 de abril vai ter uma ação reparatória definida pelo STF, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal, tudo instâncias criadas na Constituinte de 87 e 88, que no tempo da ditadura não estava nem aí. Então, essas pessoas incumbidas pelo Estado de pedir desculpa aos Krenak, tem uma data, é 2 de abril. Ainda bem que não é 1º de abril, né? Porque 1º de abril é o dia da mentira.
porque eu e o Davi, a gente parece que não tem mais vida familiar. A gente quase não convive com nossos netos, filhos, porque o tempo inteiro a gente está se movendo mundo afora. Eu me preocupo, sim, porque assim como o chefe Raoni, que está agora com uma biografia sendo feita e que vai sair pela Companhia das Letras, eu espero, tomara que ele esteja vivo quando ele tem a possibilidade de fazer alguma presença entre nós na apresentação do seu livro. Eu acho que também o Davi, ele tem uma história de reação à violência do branco, dessa colonização brutal, que não é percebida. As pessoas, quando param para conversar com o Davi, eles querem que ele fale de outras coisas, eles querem que ele fale da cosmovisão Yanomami, eles querem que ele alimente o mundo de visões maravilhosas sobre a vida. E não param para pensar, e ele, como é que vive? Como é que ele convive com os fantasmas de milhares de pessoas amadas que foram desaparecidas pela violência colonial, seja no período da ditadura, esse demarcado, seja nos outros surtos de violência que a colonização imprimiu nas nossas vidas, né, vidas brasileiras, digamos assim. E eu mesmo já fui várias vezes demandado, né? Por que você não escreve? Ah, você podia escrever. Eu acho que, para mim, parece quase um insulto alguém me dizer que eu devia escrever sobre a minha experiência. Porque não é qualquer um que consegue refletir sobre sua própria dor, experiência, e fazer isso ter qualidade para alguém abrir um livro e ler, né? E que bom que você sacou isso, porque tem pessoas que convivem comigo há 50 anos e continuam achando que eu só devo ser extraído para dar esperança ao mundo. Seja escrevendo meus ensaios, né? A vida não é útil, ideias para adiar o fim do mundo, futuro ancestral, são faíscas que eu solto e que as pessoas acolhem com muita boa vontade, mas eles precisam entender que isso não é ficção científica. Isso é relato de vida, fragmentos, né? Relato de vida. E quem sabe a gente descobre uma maneira de trazer essa memorialística, porque ela não é só minha, né? Ela é de pessoas que eu estou mencionando aqui que não estão mais aqui presentes, né? É, é uma é quase que uma memória coletiva das pessoas que construíram isso que a gente chama de movimento indígena e que eu me ressinto de que mesmo as lideranças indígenas jovens que estão assumindo ministérios e assumindo agências do Estado, eles não sabem dessa história secreta das vidas indígenas destruídas pela ditadura. E quem não tem memória corre o risco de cair no mesmo buraco mais de uma vez.